A Bíblia nos ensina que nós podemos nos aproximar, nos achegar ao nosso Senhor, porque seremos acolhidos por Ele. Esse é o estudo de número 1096 aqui do nosso canal Jabó que Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor, Ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É maravilhoso nós termos esse acesso garantido pelo Senhor na presença do nosso Deus, porque na presença do Senhor nós somos transformados, nós somos abençoados, nós somos restaurados e santificados. Vamos ao nosso tema: próximos do Senhor Deus. O nosso texto base está no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 19 ao verso 22, e a Bíblia nos ensina que nós podemos ser próximos do Senhor e termos intimidade com Ele através do temor. No Salmo 25, verso 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temor é sentimento de profundo respeito, de reverência e obediência ao nosso Deus. Agora imagina quem tem intimidade com o nosso Deus. O Senhor revela a intimidade dele para conosco. Louvado seja Deus, que possamos ter a intimidade do Senhor conosco, e nós somos convidados a estarmos próximos do nosso Senhor. Tiago capítulo 4 verso 8 diz: achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Achegar é aproximar, é chegar, é aconchegar, é apoiar-se. E acolher? Acolher é amparar, é refugiar, é abrigar, é abraçar, como se estivesse nos ensinando que quem se aproxima de Deus recebe o abraço dele, recebe o amparo dele, ele abriga e ele refugia quem se aproxima dele. Como nós precisamos estar perto do nosso Senhor, porque quem está perto do Senhor, o Senhor está perto dessa pessoa, e próximos ao Senhor é justamente estarmos perto dele. No Salmo 73, verso 28, diz assim: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, eu deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. E tem outra versão que fala: ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. O motivo da alegria, da felicidade do salmista Asaf era estar próximo do Senhor, que possamos, assim como Asaf, ter o Senhor como motivo da nossa alegria, como o motivo da nossa felicidade. E o salmista Davi, ele sentia desejo de estar na presença do nosso Deus, ele tinha desejo de estar próximo ao nosso Deus. Salmo 27, verso 8 diz assim: meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Louvado seja Deus. Davi desejava ardentemente a presença de Deus, ele almejava, ou seja, ele anelava pela presença de Deus, pois ele tinha prazer e ele encontrava em Deus paz e alegria. Davi, o desejo dele era estar próximo ao nosso Deus. Lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus, porque na Arca da Aliança a glória do Senhor se manifestava. Quando o reino de Davi
acabou de estar consolidado, de ser firme, ele decidiu trazer a Arca da Aliança de Deus para Jerusalém. Já estava há 20 anos na casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim, e isso nós vemos que quem está próximo do Senhor é abençoado por Deus. Eu tenho certeza que na casa de Abinadab as pessoas foram abençoadas por ele, mas nós podemos ver o exemplo de Obed-Edom. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 10 e verso 11 diz: por esse motivo, ele desistiu de levar a Arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A Arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Vamos entender que quando Davi ele buscou a Arca da Aliança na casa de Abinadab, ele transportou de maneira errada, da maneira que desagradou ao nosso Deus. Davi não se atentou para as ordenanças do Senhor sobre o transporte da arca, e com o incidente de Uzá, que foi morto por tocar na arca, Davi deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, e Deus abençoou a tudo que Obed-Edom tinha. E a Bíblia nos fala que os filhos de Obed-Edom foram pessoas notáveis, ilustres e corajosos, foram abençoados por Deus. 1 Crônicas, capítulo 26, o verso 8 e o verso 9 diz: todos esses foram descendentes de Obed-Edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes, eram valentes e hábeis em suas funções. Somavam 62 descendentes da linhagem de Obed-Edom. Meselemias gerou 18 filhos e parentes próximos, todos eles homens ilustres e corajosos. O nosso Deus abençoou a casa, a família, a descendência de Obed-Edom. O nosso Deus abençoou tudo que ele tinha, e os filhos de Obed-Edom se tornaram homens ilustres e notáveis. Obed-Edom valorizou a Arca do Senhor e ele queria estar próximo à presença do nosso Deus. Ele pediu para Davi deixá-lo junto à arca e ele foi para Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 26, verso 14 e verso 15 diz: e caiu a sorte da porta oriental para Selemias. Depois se lançou a sorte para o seu filho Zacarias, conselheiro capaz, e saiu-lhe a porta norte. E a Obed-Edom coube a porta sul, e a seus filhos a casa dos depósitos. Selemias era um dos filhos de Obed-Edom, segundo muitos historiadores da Bíblia, e eles serviram ao Senhor no templo. Eles se apegaram à arca e eles tiveram a custódia dela. A Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom antes de vir para Jerusalém. Obed-Edom era um levita descendente de Coré, e a Bíblia nos ensina que quem tem zelo pela presença de Deus tem a amizade dele. Assim como Jó, ele também nos ensina, e ele fala da amizade dele para com Deus. Jó capítulo 29, verso 4 diz: como tenho saudades dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Jó fala da saudade dele pela amizade íntima do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele foi, ele era e ele é, e ele sempre será a fonte de toda a bênção na nossa vida. Mas com o sacrifício do nosso Jesus lá na cruz do Calvário, nós podemos ser considerados amigos de Deus. Romanos no capítulo 5, verso 10 a verso 11, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz que nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos
salvos pela vida de Cristo. Louvado seja Deus, nós podemos ser considerados por Ele como seus amigos e não mais como seus inimigos. Quem se aproxima de Deus tem proximidade com Ele. Esses conhecem a voz do seu Senhor e têm a vida eterna. João capítulo 10, verso 27, verso 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Como ovelhas do Senhor, nós somos guardados, protegidos, abençoados, nós somos amados por Ele e nós recebemos dele a garantia da vida eterna. Glória a Deus. No nosso texto base, o autor de Hebreus, ele nos ensina que nós temos esse acesso, nós podemos chegar mais perto do nosso Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, através do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Nós temos essa confiança, nós podemos ter ousadia para adentrarmos na presença do Altíssimo, nós temos a liberdade para nos aproximarmos do nosso Deus, mas isso é devido ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, nós tínhamos o véu do templo que nos separava da presença de Deus, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso, mas com o sacrifício de Jesus Cristo, essa separação foi derrubada. Hebreus capítulo 10, verso 20 diz: por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu. Olha o que a Bíblia fala, isto é, do seu próprio corpo. Com a morte de Jesus Cristo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e hoje nós temos acesso ao nosso Deus, podemos nos aproximar de Deus, pois o nosso Jesus, Ele é o grande sacerdote. Hebreus capítulo 10, verso 21 diz: e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. E outra versão diz que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso sacerdote. Ele fez nele a propiciação pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 2, verso 17 diz: por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote. Olha que tremendo! Sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. O nosso Senhor Jesus, Ele foi o Cordeiro imaculado, santo, fiel, e somente através dele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, somente através de Jesus nós podemos nos aproximar de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 6 diz: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E olha o que o Senhor fala, e essa casa precisamente somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Não existe outro caminho, não existem atalhos, não existe outra maneira, pois foi o Filho de Deus que nos outorgou a salvação, e foi o Filho de Deus que nos deu acesso ao Pai Celestial. Nós precisamos reter a fé perseverante, precisamos ter a coragem, precisamos ter a nossa esperança
fundamentada, enraizada em Cristo Jesus. E não podemos nos esquecer, nós podemos nos aproximar do nosso Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque Jesus tornou o caminho acessível a nós. Aí eu fiz uma pergunta para mim: como nós podemos nos aproximar do nosso Deus? E eu mesmo, através do livro de Hebreus, eu encontrei a resposta. Hebreus capítulo 10, verso 22 e verso 23. Portanto, acheguemo-nos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Então, nesses versículos nós encontramos que nós devemos ter um coração sincero, devemos ter absoluta certeza de fé, ou seja, devemos ter uma confiança inabalável em Cristo Jesus, devemos estar livres da culpa, da condenação. Isso é somente Ele que faz, porque foi Ele que nos justificou, nos regenerou, nos redimiu, nos resgatou, e nós devemos estar buscando nele a santificação, pois sem santificação a Bíblia ensina que ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém se aproxima do nosso Deus. Eu vou concluir. Nós podemos nos achegar ao nosso Senhor e sermos acolhidos por Ele, porque através do nosso Jesus, que abriu o acesso para nós, nós podemos ter acesso, ousadia, liberdade à presença do nosso Deus. Podemos nos achegar ao nosso Senhor e sermos acolhidos por Ele, porque o nosso Mestre Jesus abriu o acesso para nós, que possamos dar valor, que possamos buscar com desejo, anelando estarmos próximos ao nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvida, ou quer fazer comentários ou sugestões, faça os comentários aqui no nosso vídeo, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.